Glória ao nome do Senhor Jesus. Boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos juntos mais uma vez, para a glória de Deus, através desta transmissão, reunidos com um propósito: adorar a Deus, fazer a vontade do Pai, exaltar o nome daquele que é o único digno de receber toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Deus é fiel, Deus está conosco, Deus está presente em nossa vida, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa frustrados, Ele não nos deixa envergonhados, e nem tampouco abatidos. Na verdade, se nós viermos a tropeçar, Ele estende a sua mão e nos ajuda a ficar de pé. Se nós viermos a pecar e se confessarmos os nossos pecados, Ele é nosso advogado que intercede em nosso favor junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, até mesmo se eu vier a ter problemas, Ele estende a mão, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos alimenta, Ele supre as nossas necessidades e nos põe de pé. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se porventura eu cair, e eu me arrepender, e eu reconhecer que preciso dele, ele me estende a mão. Ele não nos deixa desamparados, ele não nos deixa abatidos, ele não nos deixa abandonados, pelo contrário, ele nos estende a mão e dos nossos pecados Ele já não lembra mais. Se nós nos arrependermos de fato dos nossos pecados, Ele já não lembra mais. Ele inclusive lança o nosso pecado no mar do esquecimento, que é para ser apagado, é para ser esquecido para sempre, é para ser totalmente deletado. O Senhor, Ele é fiel para nos perdoar, nos tomar pela mão, nos colocar de pé. É Ele o bom pastor, aquele que deixa aquelas que estão bem, deixa aquelas ovelhas em segurança no aprisco e vai buscar a que se perdeu. Vai em busca daquela que se desgarrou. Vai buscar aquela que está distante, aquela que está em perigo, aquela que está em desordem, aquela que está fora do propósito. Aquela que por alguma razão se perdeu no caminho. E o Senhor, Ele não vem como acusador, mas Ele vem com o seu braço de amor. Ele vem com o seu amor. Ele vem com a sua mão estendida para nos erguer, para nos abraçar, para nos acolher, como o pai que acolheu o filho pródigo, como o pai que recebeu com alegria de volta o filho que se perdeu, mas que voltou para casa. O filho que se perdeu, mas que se arrependeu. O filho que se perdeu, mas que retornou. Queridos, sejamos nós aqueles que voltam para casa, aqueles que se arrependem, aqueles que mudam sua postura e dizem: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho.
receba-me como um dos teus servos. E o filho foi. E quando ele chegou, o pai não deixou nem o filho dizer o discurso que ele vinha ensaiando no caminho. Já o beijou, já o abraçou, já lhe vestiu, já lhe calçou, já lhe restituiu, renovando com ele sua aliança, e fez um banquete. Por isso que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Há festa quando um pecador se arrepende. Há festa quando um pecador coloca sua vida na mão do Senhor. É festa, é banquete, é celebração no céu. Não tem festa no céu por outro motivo. O banquete é no momento em que o pecador se arrepende. O banquete é no momento em que o pecador volta para casa, volta para o caminho do Pai, volta para o caminho do Pai. E eu quero convidar você, nesta tarde, a se posicionar diante de Deus. Volta para o lugar onde você caiu. Volta para o lugar onde você caiu. Volta para o lugar onde você caiu e arrepende-se. Olha só, isso está escrito lá no Apocalipse. Volta para o lugar onde você caiu. Arrependa-se. Queridos, esta palavra é muito clara. É muito clara. Quantas vezes nós precisamos voltar? Quantas vezes nós precisamos voltar para o lugar onde nós caímos? Quantas vezes nós precisamos recomeçar? Quantas vezes nós precisamos retomar o ponto onde nós havíamos caído? Aquele ponto onde nós havíamos tropeçado. Aquele ponto onde nós havíamos falhado. Aquele ponto onde nós havíamos, de fato, isso está lá em Apocalipse capítulo 2. Aliás, vamos ao texto. É importante que nós examinemos as Escrituras. Vamos ao texto, Apocalipse capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Lembra-te, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende de onde você caiu e volta. E eu vou falar justamente sobre isso hoje. Sobre caminho. Sobre caminho. Lembra de onde você caiu. Lembra do caminho que você fez, de onde você caiu. Arrepende e volta. Arrepende e volta. Arrepende e volta. É necessário, amados irmãos, queridos, que estão conosco nesta transmissão. Aliás, eu acabei não dizendo, compartilha esta live. Convida o maior número de pessoas que você puder para estarem conosco. Chama todo mundo. Olha aqui como Deus faz. A Francivânia deixou um testemunho aqui para nós. Um grande milagre. A vida do seu marido, Deus a salvou. Olha aqui, festa no céu. Um grande milagre. Deus salvou a vida do seu marido. De fato, queridos, Deus é fiel. E eu quero convidar você a ser parte desse ministério, desta ministração, desta pregação. Compartilha. Convida todo mundo que você puder. E aperta esse coraçãozinho que tem aqui.
O aviãozinho compartilha. O coraçãozinho convida e curte. O aviãozinho compartilha. Coraçãozinho curte. Porque assim o Instagram começa a impulsionar, começa a promover, a alavancar a transmissão, notificando mais pessoas, porque entende que a transmissão é relevante, é importante, é boa. O conteúdo é bom. Então, queridos, olha aqui a Roberta dizendo, eu também estou esperando esse milagre. Pois é Deus de milagre. Mas para que eu viva o milagre, eu tenho que andar no caminho. E a palavra que Deus colocou no meu coração, qual é o seu caminho? 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 O texto aqui em Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer, lembra de onde você caiu. Se você vinha andando pelo caminho errado, você caiu. O filho pródigo, que nós dizíamos há pouco, ele veio por um caminho errado e caiu. Ele veio por um caminho errado e, consequentemente, ele caiu. Quem vem pelo caminho errado, cai. Quem vem pelo caminho errado, tropeça. Quem vem pelo caminho errado, se dá mal. Quem vem pelo caminho errado, mais cedo ou mais tarde, terá problemas. Mas tudo bem. Lembra de onde você caiu. Arrepende e volta. Volta à prática das boas obras, das obras do início. O povo chama de primeiro amor. Vamos lá. Volta. Volta. Volta pelo caminho por onde você vinha. Volta pelo caminho por onde você vinha. Qual é o seu caminho hoje? O Senhor te convida a voltar. Porque olha só o que Provérbios capítulo 16, versículo 25 vai me dizer, o texto-chave. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Queridos, tem muitas pessoas aqui que têm andado pelo seu próprio caminho, porque parece direito para ele. Quando você anda no seu próprio caminho, que parece direito para você, é caminho de morte. Quando você anda no seu próprio caminho, o caminho que parece direito para você, é caminho de morte. Então, nesta tarde, volta. Arrepende, volta. Arrepende, volta. Arrepende e volta. Mas voltar para onde? Para o lugar onde você caiu. Para o lugar onde você se desconectou, onde você se afastou, onde você se distanciou da vontade do Pai. Arrepende e volta. Volta às práticas do início. Volta à paixão do início, das primeiras obras, o primeiro amor. Arrepende e volta. Arrepende e volta. Nós estamos aqui para nos posicionar diante de Deus. Nós estamos aqui para nos posicionar diante de Deus. No entanto, quantas pessoas têm seguido o seu próprio caminho? Quantas pessoas têm seguido o seu próprio caminho? E eu não tenho que andar no meu próprio caminho. Jesus Cristo disse, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O caminho não é o meu. Por isso é que Provérbios 16, 25, que é o texto referência da ministração de hoje, um texto muito conhecido, mas também muito ignorado. Há caminho que parece direito ao homem. Para mim está tudo direitinho, parece que está tudo bem. Para o filho pródigo, parecia que estava tudo bem aquele caminho que ele escolheu. Pai, me dá aqui a minha parte da herança e eu vou por aí. O caminho me parece direito. É meu por direito, a minha é parte da herança, eu vou lá. Quantas vezes você anda por um caminho que parece direito para você, só que no final é caminho de morte. No final é caminho de morte.
E o filho pródigo teve que andar por um caminho espinhoso para entender que aquele caminho era caminho de morte. Ele ia morrer de fome. Ele perdeu todos os seus bens, toda a sua herança, todos os seus recursos, numa terra onde começou a haver fome, e ele passou fome, tinha que cuidar dos porcos, ele queria comer a comida dos porcos e não podia, porque não deixavam, nem a comida dos porcos ele podia comer. Então ele passava fome. Eis aí o caminho de morte. Quem anda em caminho de morte passa fome, sofre, chora, lamenta, tem crise, tem desespero, tem angústia, tem aflição, tem dor, tem pranto, tem luto, tem luta. Ei, há caminho que parece direito. Ah, mas para mim parece tão bom. Queridos, ano passado, vocês conhecem essa história. Eu recebi proposta de emprego, 2. No meio da crise, no meio da pandemia, 2 propostas de trabalho. E aí, a mim parecia um caminho direito. Ah, mas para mim parecia um bom caminho. Para mim parecia bom. Aí eu fui orar, eu fui conversar com pastores, eu fui me aconselhar. E eles disseram, não é caminho direito. Não é isso que Deus quer. Arrependa-se e volta. No caso, a volta foi fácil, porque eu não tinha aceitado ainda. E com muita resistência, eu falei e eu recusei. Falei com aquelas pessoas que propuseram e recusei. E então eu entendi que seria um caminho de morte. Queridos, quando aquilo não corresponde ao caminho do Senhor, é caminho de morte. Por mais que me pareça bom. Ah, mas para mim parece direito. É caminho de morte. Tem muita gente aqui, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tem muita gente aqui andando por caminho que para si parece direito, mas é caminho de morte. É caminho de morte. Sai do caminho de morte. Sai do caminho de morte. Arrepende e lembra de onde você caiu e volta. Apocalipse 2:5. Nós vamos ficar com esses 2 textos. E eu citei aqui a parábola do filho pródigo. Nós vamos ficar com essas 2 palavras aqui. Provérbios 16:25, Apocalipse 2:5. Porque se eu ando no caminho que parece direito para mim, eu caio. Eu tropeço. Eu vou encontrar problema. Quando eu ando no caminho do Senhor, Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito para não tropeçar em alguma pedra. Mas quando eu ando no caminho dele, se eu andar no meu, é caminho de morte. Se eu andar com ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas se eu andar no caminho dele, se eu andar no meu caminho, é caminho de morte. É caminho de morte. Cuidado! Cuidado! Queridos, essa palavra com certeza é direcionada para pessoas aqui, porque só Deus sabe a luta para fazer essa live hoje. Só Deus sabe a dificuldade técnica para fazer essa live hoje. Isto mostra que a palavra tem já endereço certo. É palavra para pessoas aqui. Não sei se pessoas que estão ouvindo ao vivo ou se pessoas que vão ouvir depois, mas esta palavra tem endereço certo. É por isso que eu peço tanto para você me ajudar compartilhando. Eu já compartilhei aqui. Mas com certeza as pessoas para quem eu enviei o convite não são as mesmas que você pode enviar o convite. Convide pessoas. Convide pessoas. Convide pessoas. Compartilha e curte. Curte e compartilha. Avião e coração, coração e avião. E eu conto sempre com você. Qual o seu caminho? Qual o seu caminho? Porque
Ao homem parece um caminho direito, mas é caminho de morte. Então arrependa-se e volta para o lugar onde você caiu. Volta para o lugar onde você caiu. Portanto, queridos, tenho certeza que esta palavra é específica para pessoas que estão vivendo momentos de decisão. Esta palavra é uma palavra muito objetiva, direta e clara para pessoas que estão vivendo momentos de decisão. Escolha o caminho do Senhor. O caminho de Deus é perfeito. O meu não. O caminho de Deus é perfeito. O meu não é. Então escolha o caminho dele. Escolha o caminho dele. E eu quero te dizer em nome de Jesus, o caminho que me parece direito, muitas vezes é caminho de morte. O caminho que me parece bom, muitas vezes é caminho de morte. O caminho que me parece positivo, inúmeras vezes é caminho de morte. E eu conto com você. Nós já estamos concluindo a ministração. Para que você entre nos comentários, marque pessoas, salva o link, manda para pessoas. Qual o seu caminho? Qual o seu caminho? Tem muita gente escolhendo um caminho que parece bom para ela, mas no final é caminho de morte. Tem muita gente escolhendo, esse caminho aqui é bom. E no final é caminho de morte. Eu vou dar um exemplo. Nossa, esse rapaz aqui parece tão bom. Eu vou orar por ele. Eu tenho sentimento por ele. Eu quero casar com ele. Ei, às vezes o caminho que me parece direito é caminho de morte. E o tanto de mulheres que muitas vezes procuram os pastores com problemas de relacionamentos abusivos, de desgraça dentro de casa, é incrível, é impressionante. São caminhos de morte, baseados numa escolha lá atrás, de uma coisa que parecia direito, parecia bom, mas é caminho de morte. Parecia direito, parecia bom, mas é caminho de morte. Parecia ótimo, parecia lindo, bom moço, trabalhador. Já ouviu essa história? Não, é bom moço, é trabalhador. Parece direito para você, mas pode ser caminho de morte. Eu estou dando um exemplo, poderíamos dar muitos outros. Eu particularmente vivi isso ano passado em relação à proposta de trabalho. Mas é uma bênção, emprego e tal. E se eu estivesse no emprego, eu não estaria aqui agora. As lives teriam parado. Porque pararam. Na época que eu recebi a proposta, nós estávamos em quarentena. Eu ia ficar mais home office. Hoje, não. Então eu estaria trabalhando. Não estaria aqui. As lives teriam parado. Para mim parecia direito, mas era caminho de morte. Morte de ministério. Morte de chamado. Morte da vontade de Deus. Qual o seu caminho? Qual o seu caminho? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Qual o seu caminho? Nós vamos orar. Eu já estou aqui de posse dos cadernos de oração. E eu peço a você que compartilhe esta live. Que possa... Entra nos comentários.
Interage comigo. Vai lá nos comentários. Escreve o que essa palavra falou para você. Entra lá nos comentários. Coloca. O que essa palavra trouxe para a sua vida? Marca pessoas. Depois manda o link e compartilha. Nós já vamos orar, já ministramos a palavra. Vamos orar. E eu creio que esta palavra tem endereço certo. É específica para pessoas que têm buscado resposta. É específica para pessoas que têm buscado confirmação. E eu estou falando de questão de crente e incrédulo, não. Às vezes o camarada está buscando uma confirmação no ministério. Ah, mas para mim parece direito esse caminho. Caminho de morte. Morte ministerial. Morte ministerial. Se você sai do caminho do Senhor, você anda em caminho de morte. Mas com Ele, ainda que ande no vale da sombra da morte, você não precisa ter medo. Qual o seu caminho? Qual o seu caminho? Qual o seu caminho? Todas as lives, Dilva, ficam salvas, todas. Fique tranquila. Ficará salva esta também. Quem chegou atrasado pode assistir com calma depois. Em nome de Jesus, a live vai ficar salva no Instagram, no Facebook e no nosso Telegram e no canal no YouTube. Disponível em todas essas plataformas. E ainda quem deseja, eu mando também o link do YouTube pelo WhatsApp. Então você vai ter essa disponibilidade ampla de acessar a palavra. Mas eu quero a sua participação. Interage comigo. Coloca nos comentários. Pode me mandar direct se você preferir. Pode me mandar. Interage comigo. Preciso aprender a abrir caixinha de enquete para poder ouvir vocês também. Interage comigo. Para que nós possamos caminhar juntos numa mesma direção, no mesmo propósito, numa mesma harmonia. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por todas essas vidas que estão conosco ao vivo e tantas outras que poderão ouvir esta palavra em outro momento. Senhor Jesus, visita cada família, cada lar, cada casamento, cada núcleo familiar, cada casa, em nome de Jesus. Entra com providência, entra com resposta, entra com cura, entra com livramento, entra com resposta e direcionamento. Pai, a palavra que foi ministrada há pouco é uma palavra de direcionamento, é uma palavra de despertamento e também uma palavra de arrependimento. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco, ao vivo ou não. Quero apresentar cada uma das famílias aqui representadas em nome de Jesus. Quero apresentar cada um dos meus queridos e dos seus familiares. Pai, quantas famílias com luto no seu seio, com tristeza no seu âmago, porque perderam entes queridos. Quantas notícias de morte têm chegado até nós. Pai, somente o teu Espírito pode consolar. Somente o teu Espírito, que é consolador, ele pode, de fato, trazer o consolo, o renovo e o ânimo. Senhor dos Exércitos, visita cada família e cada coração. Traz, Senhor Jesus, a tua direção. Traz, Senhor Jesus, o teu agir, o teu mover e a tua mão estendida em favor dos meus irmãos aqui presentes. Visita, Senhor, os enfermos. Cura
aqueles que estão com enfermidades no seu corpo, seja Covid, seja dengue, chikungunya, zika vírus, seja câncer, seja doenças reumatológicas, seja doença emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos obsessivos, pensamentos suicidas. Cura a alma dos teus filhos, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de separação, de prostituição, de lascívia, de luxúria, todo espírito de adultério, pornografia, masturbação, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cai por terra, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito de destruição, todo espírito de divórcio, todo espírito de feitiçaria, de avareza, de miséria. Cai por terra todo espírito de maldição hereditária, de maldição, de aliança feita com o diabo, lá nos tempos da ignorância, quando a pessoa ainda não conhecia Jesus. Quebra as cadeias, rompe os grilhões em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos os cadernos de oração, os meus, os dos demais irmãos, os cadernos do Ministério Vem Orar Comigo. Senhor, visita cada situação. Eu não conheço em detalhes as situações, eu muitas vezes não conheço as pessoas, mas Tu conheces, Tu sabes e Tu podes mover os céus e abrir as portas. Pai, nesta tarde, eu quero Te agradecer e apresentar essas pessoas. Abre porta de emprego, Senhor. Quantos estão vivendo momentos difíceis financeiramente? Por causa do desemprego, por causa da crise, por causa da pandemia. Portas de emprego fechadas, empresas quebradas, falidas, ou em processo demissionário. Pai, visita os empresários, visita os trabalhadores. Pai, abre porta para que possa haver sustento na mesa dos teus filhos. Quantos estão passando por necessidades financeiras, endividamento, problemas econômicos, por causa da crise, por causa da pandemia? Quantos estão vivendo momentos de muita dor por causa dessa situação? Pai, tem misericórdia. Nós oramos pedindo a misericórdia do Senhor nesta tarde. Em nome de Jesus, eu também quero apresentar, Senhor, os ministérios, as congregações, as lideranças, os pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos, aqueles que estão à frente do teu povo. Toma nas tuas mãos, faz a obra, traz o livramento e o direcionamento. Pai, cada ministério, cada denominação, cada congregação aqui representada, entra com providência, Senhor. Entra com providência. A palavra que acabou de ser ministrada também se aplica aos ministros. Porque nós, sem dúvida alguma, também precisamos andar no caminho que apraz ao Senhor. Ou seja, o caminho em que devemos andar não é o nosso caminho, porque o nosso caminho no ministério também é caminho de morte. Senhor, livra-nos de andarmos no nosso caminho. Um caminho que parece direito ao homem é caminho de morte. Senhor, ajuda-nos a sairmos do caminho de morte. Ajuda-nos a sairmos do caminho de morte para andarmos no caminho do Senhor. Socorre-nos nesta tarde, em nome de Jesus. Tem misericórdia de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco nesta transmissão.
Jesus Cristo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem e mostra-nos o teu caminho. Espírito Santo, vem. Vem e nos mostra o teu caminho, porque o meu caminho é caminho de morte. O meu caminho é caminho de morte, Senhor. É por isso que eu preciso andar no teu caminho. Ensina-me, Senhor, a andar no teu caminho. Ensina-me, Senhor, a andar no teu caminho. Porque o teu caminho é perfeito e o meu é caminho de morte. Estende as tuas mãos, Pai. Eu quero também te pedir uma liberação documental. Senhor, aqueles que estão com processos na justiça, documentos em análise, situações pendentes, aguardando despacho, aguardando julgamento, aguardando tramitação, aguardando aprovação. Entra com providência, Pai. Assim como a última palavra vem do Senhor, a última assinatura também. O Senhor é o dono. O Senhor é quem muda. O Senhor é quem pode todas as coisas, e nós estamos aqui para clamar, nós estamos aqui para pedir aquele que tem todo o poder, aquele que recebeu do Pai todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero apresentar de forma muito especial cada irmão e irmã que está aqui. Em nome de Jesus, faz a obra, completa, cura, restaura, renova, realiza com poder. Com poder. Com poder e autoridade. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Louvado, engrandecido, exaltado e santo é o nome do Senhor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. Querido, foi uma palavra que Deus me deu minutos antes de abrir a live. E eu sei que quando Deus faz isso, aliás, hoje foi um dia, uma manhã de segunda-feira bastante difícil, e eu explico por quê. Nós tivemos um problema técnico, eu trabalhei até de madrugada, nada a ver com o ministério, trabalho mesmo, home office, ok? Serviço que eu presto, ainda algumas tendas que este pastor ainda costura, e estava tudo em ordem com a internet. No entanto, no início da manhã, um ilustre caminhão passou pela rua e levou o cabo da internet. Nós estamos aqui em casa, eu já fiz um chamado técnico sem internet. E a live está aqui na transmissão pelos dados móveis. Pela misericórdia do Senhor. Não podemos deixar de fazer. Mas precisamos entender que estamos num momento de lutas. E isso é prova de que Deus está no negócio. E se não tiver luta, desconfia. E aí já começou naquele tumulto, aquela correria, como é que faz, como é que não faz, faz chamado, não faz, está previsto que o técnico venha só na parte da tarde. Mas estamos aqui para a glória de Deus. E nessa correria aí vai levar a esposa para o trabalho, volta, resolve uma coisa, resolve outra. Então, o que acontece? No momento em que eu estou prestes a abrir a live, vem o Espírito Santo e traz essa palavra. E eu sei que quando o Espírito Santo faz isso, significa que ele está alcançando vidas. Uma palavra direcionada a pessoas. Então, se você chegou depois, primeiro, assiste de novo, vai ficar salva, em nome de Jesus. Assiste de novo. E me ajuda. Compartilha. Compartilha.
Marca pessoas lá nos comentários e compartilha para todo mundo que você puder. Compartilha. Participa comigo dessa transmissão. Inclusive, eu preciso mais da nossa interação aqui. Portanto, entra lá nos comentários ou manda um direct, como você preferir, e me dá um retorno de como essas palavras têm alcançado você. Como esses devocionais, têm sido devocionais, queridos. Eu estou há 40 minutos apenas. Tem sido palavras mais rápidas, nós já oramos, já pregamos. Há algumas semanas Deus me deu esse direcionamento. Entre no horário do almoço para um devocional. É um devocional, queridos. Uma pregação seria mais longa. Um clamor seria uma oração também mais longa. Então a gente ora, apresenta e faz uma meditação e está feito. Eu tenho ministrado entre 40 e 50 minutos, tem sido essa a média. Já estamos com 40 minutos, eu já vou encerrar. E Deus tem se manifestado. Mas preciso que você me dê um retorno. E eu fico no seu aguardo e eu conto com você. Espero você amanhã, se Deus quiser, com tudo normalizado. Você sabe também que pifou a fonte do notebook. Então eu não consigo, estou sem fundo musical há uma semana. Vocês sabem disso. Estou sem fundo musical há uma semana, mas em nome de Jesus, hoje eu vou buscar uma outra fonte. Vamos dizer assim, um plano B. Uma fonte original de notebook HP é meio cara. Mas vamos no plano B. Em nome de Jesus, se Deus permitir, amanhã estaremos de novo com fundo musical para a nossa live. E vamos em frente para a glória de Deus, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus, e eu espero você amanhã, neste horário do almoço, para mais uma palavra e para mais oração. Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.